Bem-vindos ao canal Quem Sabe. Hoje nós temos um bate-papo explosivo. Está acontecendo uma coisa muito interessante no ecossistema, uma coisa muito importante e uma coisa muito perigosa e, vamos dizer, até crítica dentro do ecossistema de startups. E gerou um assunto com o nosso meu amigo aqui, Eduardo Nogueira, que vocês já viram de um vídeo anterior nosso, em que a gente fez um vídeo bem mais leve, bem mais solto, né? Mas o de hoje é bem mais sério. E nós vamos falar um pouquinho de uma palavra que ele inventou que chama-se religião startup. Tá? Eu acho isso bastante interessante vocês entenderem, dentro do princípio até do que o Eduardo quer passar por que surgiu isso do religião startup. Eduardo, por favor, me fala um pouquinho do que você surgiu com essa ideia da religião startup e o que isso tem de problema para o nosso ecossistema. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado aí pelo convite de participar aqui do seu canal e falar sobre esse assunto, que é um assunto bastante delicado, né, tendo em vista que esse assunto da religião startup é resultado de um artigo que eu escrevi ontem, em função de uma denúncia feita pelo Guto Ferreira, que foi presidente da BDI até 2019, a BDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, é uma agência importante dentro do ecossistema de inovação brasileiro, referente à Associação Brasileira das Startups, que é uma entidade que é muito séria. Eu vi crescer e vi nascer. As pessoas que fundaram a BS Startup são pessoas de alto gabarito, alto quilate, né, são impulsionadores iniciais do ecossistema de inovação, mas essa denúncia veio a público. E isso meio que chocou, né, o ecossistema por conta do que foi feito dessa denúncia. Depois eu acho que o Marcos pode colocar em algum momento lá dentro do blog, no site, né, nesse aí, o link, né, do artigo ou o link da denúncia. Né? E vocês sabem como é que é a denúncia. Né? A denúncia é aquela história, ela vem em parte com a verdade, outra parte vem carregada de emoções, e outra parte vem com um buraco, e o buraco está deixado ali para que a pessoa que está sendo denunciada, ou a instituição que está sendo denunciada, possa fazer a sua colocação. E aí fica a critério de cada um que assiste a isso, ou que lê, né, chegar à sua própria conclusão. O fato houve uma denúncia, e essa denúncia abalou, né, no meu ponto de vista, abalou de certa maneira a credibilidade sobre a lisura do ecossistema de inovação. Principalmente do ponto de vista das startups, tendo sido uma denúncia feita contra a Associação Brasileira das Startups, que congrega, né, vamos dizer assim, todas aquelas empresas iniciantes nos estágios lá que a gente conhece, que querem aprender juntas dentro de um espaço de colaboração que é o próprio espaço da BS Startup. Eu, pessoalmente, conheço, né, o presidente que está sendo citado nessa denúncia, o atual também conheço, e são pessoas muito sérias, mas é aquela história, precisa ser apurado, e essa apuração ela precisa ser feita com rigor, até porque a BDI é uma agência do governo federal e tem uma legislação muito pesada contra, né, esse tipo de ação. Enfim, já saiu nota, inclusive ontem mesmo, né, de uma nota de esclarecimento da própria BS Startup e uma nota até de esclarecimento do próprio ex-presidente que estava envolvido, né, citado nessa denúncia, e isso suscitou, para mim, uma crítica importante a ser feita no contexto do ecossistema, que foi daí que surgiu essa expressão religião startup, né? Está lá dentro do artigo que eu escrevi. Então, basicamente, quando a gente fala de religião startup, na verdade a gente pega a palavra religião, né, que ela é importante de entender no contexto. Religião, de uma maneira bastante simplória, né, bastante simplista, é uma filosofia de vida, né, direcionada a uma expressão transcendental. Né? E quando a gente junta a questão da religião com a startup, é para dizer facilmente que startup não é uma religião, ou seja, não é alguma coisa que a gente tem que seguir cegamente, até porque não tem um Deus. Né? Se a gente puder dizer que o Deus é o mercado, né, e o mercado não precisa dessa religião, o mercado precisa de competência, porque o mercado tem as suas próprias regras e o mercado tem a sua forma de ser conduzido e de conduzir os negócios. Então, é uma crítica, na verdade. Né? A religião startup é uma crítica a como a gente
estruturou o ecossistema de inovação e empreendedorismo no Brasil até esse momento, e também em função da forma como nós estamos conduzindo isso, né? E o que de fato é esse ecossistema a serviço do Brasil. Então, a crítica da religião startup é nesse sentido. O que significa hoje o ecossistema de inovação e empreendedorismo para o Brasil que a gente quer, né? Pujante, grande, influente e, naturalmente, uma sociedade que se beneficie disso. Isso é a crítica à religião startup. Uma coisa que você falou no seu artigo, que eu acho que é bastante interessante, é citar que em 2008, aquele negócio da marolinha, né? Que foi falado, aquilo ali foi bastante importante, em que você tirou das pequenas e médias empresas a responsabilidade de prover empregos e prover uma infraestrutura para que você gerasse mais uma melhor economia para o Brasil e jogou isso para cima das startups. Né? Você criou, como você falou agora, eu acho que também um pouco da tua religião startup passa um pouco em cima disso também, né? Porque você acaba gerando, olha gente, está vendo aqui o farol agora está apontado para as startups e elas vão ter que estar gerando para vocês a solução do país. Eu acho que é um peso muito forte, muito grande para as startups ou para o ecossistema de startups estar com o peso de um país atrás de você, achando que você vai gerar uma solução e não é isso verdade. Concorda, Eduardo? Esse é um problema que a gente tem que debater. Eu já tinha falado na entrevista anterior que a gente não está fazendo crítica no ecossistema. A gente está simplesmente seguindo a onda. Seguir a onda, sei lá, a gente vai fazer as coisas acontecerem naturalmente, porque o empreendedorismo é isso, é realizar. Mas a crítica é necessária para a gente melhorar. Quer dizer, o que está sendo feito é bom, mas pode ser melhor e o resultado tem que ser melhor. Né? Então, quando a gente fala de ROI, a gente tem que pensar no ROI país, a gente não pode pensar só no ROI, né, da iniciativa ou dos agentes que estão envolvidos com aquela iniciativa. Então, nesse contexto, aquela marolinha, né, por decreto, né, como a gente fala lá, que na verdade foi isso, né, marolinha por decreto, essa marolinha por decreto gerou uma série de distorções que, claro, vieram ao longo do tempo, né, sem as pessoas muito pensar a respeito e sem muito criticar a respeito. Mas a gente parou hoje, não em função da denúncia em si, a denúncia vai ser apurada, como eu falei, enfim, as pessoas vão chegar à conclusão, né, mas é uma oportunidade para a gente fazer uma parada estratégica para pensar se as coisas como estão indo, né, elas vão levar a um benefício concreto para a sociedade. Eu estou falando isso, eu faço questão de reforçar essa questão da sociedade, porque se a gente olhar o movimento das startups em si, ela tem um fim em si mesma. Né? Então ela está dentro ali de um universo muito restrito, até porque tem coisas que acontecem dentro desse universo que também não se critica, e são troços muito complicados. Né? Então, como a gente está falando aqui de marolinha, essa marolinha ela criou uma bolha de oportunidade. Eu diria que não vou falar que é uma bolha especulativa, porque eu não sou da área de economia para explicar o que é uma bolha especulativa, mas eu posso falar que é uma bolha de oportunidades. Ou seja, como o Brasil, por decreto, foi o único que não foi impactado com a crise, né, dos subprimes imobiliários norte-americanos, com uma crise comparável à crise de 29, em termos de perdas planetárias, o Brasil, ficou numa bolha. Quer dizer, no Brasil não teve perda nenhuma, foi uma marolinha, ou seja, o impacto foi pequeno, porque, enfim, o discurso da presidência na época, enfim, a gente já conhece essa história bastante aí, né? Foi um troço, um devaneio. Só que isso, claro, teve consequências, não em 2018, 2008, 2009, 2010, isso veio depois, 2014, 2015, a gente despencou. Né? E aí, quando você diz que o Brasil é o único lugar no mundo onde está tudo bem, meu amigo, o dinheiro corre para cá. Né? Afinal de contas, quem quer perder dinheiro? Num artigo anterior, né, eu já escrevi muitos outros artigos, eu menciono, cara, eu ainda não vi nenhum investidor pegar o isqueiro e queimar uma nota de R$2, quiçá uma nota de $100 ou de $1.000. Ninguém faz isso. Né? Então, onde é que está pagando bem? Brasil, vamos para lá, cara. A ideia é que é uma enxurrada de dinheiro para cá. E, claro, quando vem essa enxurrada de dinheiro, esses caras precisam fazer com que o ganho seja proporcional a esse dispêndio de energia de sair de um lugar e vir para cá. E é aí que começa esse moderno, entre aspas, né, novo ecossistema de empreendedorismo no Brasil. Ou seja, dinheiro, né, sendo trazido para o mercado e dizendo para as pessoas, olha,
dinheiro tem, traz para mim projetos, traz para mim negócio. E aí inicia-se, né, a que a gente chama de roda da fortuna. E aí a mídia mandou ver, né? Então tem dinheiro para todo mundo, porque, enfim, é só pegar, né, as reportagens da época para ver do que eu estou falando, né? E está recheado, né? Não foi um canal só, não foi um veículo só, não, foram vários, e aí, enfim, isso virou uma tsunami, o empreendedorismo virou uma tsunami. Né? Então é a partir desse momento que a gente tem a construção de um ecossistema baseado em dinheiro. Ou seja, ele não foi baseado, na verdade, nas necessidades do país, concretas, estrategicamente planejadas, que dão base para impulsionar esse ecossistema. Ele está vindo o quê? Da necessidade de retorno de investimento daqueles que estão com dinheiro aqui, né, para fazer com que esse mundo aconteça. E até hoje funciona assim. Ou seja, a pergunta que eu faço, hoje já tem até um direcionamento diferente, porque, claro, até o próprio Banco Central tem o seu programa lá de hackathon para a área financeira, provavelmente o Pix saiu desse hackathon, né, e outras inovações dentro da área financeira. A gente já está vendo aí um movimento grave, né, grave que eu digo assim, sério, né, de buscar soluções para a área governamental, que tudo isso é fruto dessa tsunami. Né, mas ainda assim é pontual. Quer dizer, estrategicamente, país, o que a gente está pensando para esse movimento empreendedor, para esse ecossistema de inovação, de modo que isso traga benefício para a sociedade, concretamente, né? E não apenas benefício para um grupo pequeno. Né? Então, a crítica é como é que a gente faz hoje para sair desse benefício para esse grupo pequeno e transformar isso num benefício para a sociedade como um todo. Entendeu? Não, com certeza. E é uma questão hoje em dia, se você parar para pensar, historicamente no Brasil, é complicado de você responder. Né? É complicado até de você fazer, né? Porque você tem que ter vontade política, você tem que ter vontade do empresariado, você tem que ter realmente capital rodando no país para que possa suportar esse ecossistema, senão, se você não tiver uma infraestrutura, que seja o capital, que seja alguma coisa, é como se fosse a base de uma casa que você constrói na lama, né? As fundações caem, né? E isso pode estar acontecendo hoje em dia. Então, quando você fala em repensar o ambiente de startups, eu acredito que você esteja pensando em repensar todo esse modelo que você tem criado hoje e, a partir disso aí, você criar um novo modelo, agora sim, melhor embasado, melhor sustentado e com perspectivas realmente de gerar alguma coisa no futuro. Concorda comigo? É por aí. Até porque quando a gente fala, né, o Estado é a sociedade. Né? Quando a gente pega e elege, né, deputados, senadores, vereadores, deputados estaduais e presidente, a gente, na verdade, é a própria sociedade lá para trabalhar em benefício do coletivo, né? Ou seja, do bem comum, né? Pegando isso numa perspectiva mais abrangente. Né? O Estado tem que conduzir esse processo, por quê? Porque o Estado sabe onde estão as mazelas. E o empreendedorismo inovador, ele serve para ajudar a resolver essas mazelas. Né? É claro, nós não vamos ser utopistas, né? Não vamos pensar assim que o mundo vai ser perfeito por conta disso. Não vai. Né? As situações que estão aí, elas são boas exatamente porque elas movimentam esse processo de problema-solução. Mas o fato a gente precisa ter isso como uma política de Estado. Né? O artigo fala também sobre isso, política de Estado, ou seja, o município, que é o micro, né, que vai atuar especificamente dentro dos problemas locais, o município tem que ser protagonista nesse processo. Mas aí é que está. Não é protagonista de ir lá e meter a mão, porque o Estado não deve fazer isso. Quem faz isso, principalmente porque é ecossistema de empreendedorismo, cara, isso é negócio. O Estado não tem que se meter em negócio. O Estado tem que se meter em quê? Em criar a base para o negócio dos negócios funcionar. Né? Então, já existem exemplos disso no Brasil. Um exemplo próximo a mim hoje é o município de Taubaté, né? Que criou lá, preparou o território para ter um hub de inovação inovador. Né? Então, o projeto foi desenvolvido pela prefeitura e oferecido ao mercado para quem tivesse competência, né, e propusesse um plano de ação para viabilizar um hub de inovação tecnológica no município.
Então é isso, é esse tipo de parceria. O Estado tem a necessidade, mas ele não pode botar a mão em cima, porque ele bota a mão em cima, a coisa fica meio desfigurada. Como é que o Estado, que não pode remunerar, né, terceiros, principalmente empresas, se não for dentro de um contexto da Lei 8666, né, fazer um movimento que é voltado para gerar negócio, que tem sua lógica, tem sua dinâmica, tem suas regras e tem, enfim, as suas loucuras, né? Nesse caso, terceirizou dentro da lei para uma empresa privada, né, fazer esse... Empresa privada não, ela é meio que mista, né, porque é a EPTS, a empresa de tecnologia, pesquisa, tecnologia e serviço da Universidade de Taubaté, que é uma entidade pública municipal, para fazer a gestão desse hub de inovação. É nesse formato, porque aí você tem mercado falando com o mercado e a interação com a municipalidade para tentar ajudar a resolver problemas locais. Ou seja, é um exemplo atual e que está dando certo, né? Independente da mudança de governo agora, né? Saiu do prefeito que estruturou essa proposta e deu passagem para um prefeito novo que vai dar continuidade a ela. Então é mais ou menos nessa lógica. E não do poder público meter a mão para fazer. Né? Então, dessa maneira, a gente consegue fazer com que a integração esteja baseada num plano, né, de intervenção local para ajudar a melhorar a condição local de um município. E daí vai. O Estado também não pode botar a mão em fazer, porque o Estado está pensando em todos os municípios que fazem parte dele. E da mesma lógica, o governo federal em relação, né, o Estado no poder público federal, né, na dimensão territorial Brasil. A gente tem que ter isso, uma política direta. Né? E aí, quando eu falo política, eu não estou dizendo de lei de inovação, porque lei de inovação é outra história. Né? A lei de inovação está a serviço da política de Estado para fazer inovação e empreendedorismo. Então, é mais ou menos por aí. Então, a gente tem que parar para fazer um questionamento a respeito desse processo, e fazer esse processo ser racional para que ele gere benefícios concretos e reais para a sociedade, né? Aproveitando todo o investimento e toda a infraestrutura que está sendo criada através desses diversos atores e entidades que estão no ecossistema nacional. E aproveitar, por exemplo, que caiu essa bomba, né, dentro do ecossistema de startups, para realmente, você falou, repensar. Você falou, não é lei de inovação. Por exemplo, você tem agora a nova lei de startups, né, que foi criada, né, Eduardo? Eu acho que é uma boa oportunidade para aproveitar essa criação dessa nova lei e também recriar o ecossistema também, né? Aproveitar todas essas etapas que estão sendo repensadas e repensar tudo. Só que repensar tudo, a gente sabe que no Brasil é complicado, né? Ainda mais quando você mexe com o poder público, quando você mexe com uma máquina pública, quando você mexe com programas públicos, por exemplo, é muito complicado e muito complexo você repensar todo o ecossistema. Às vezes, é uma coisa de você pegar tudo, jogar para o zero, jogar para o chão, reconstruir os palitinhos, para que novamente aquela casa ou aquele castelo possa sair do lugar. Você concorda com esse meu pensamento? Não totalmente, principalmente porque repensar não significa começar do zero. Se fosse começar do zero, a gente estava reinventando a roda toda vez. Né? E um princípio do ecossistema de inovação é aprender com os erros. Na verdade, a gente tem que parar para trazer os erros para a mesa e transformar esses erros em acertos. Isso é a lógica desse ecossistema que a gente vive hoje. Né? Então, não é chegar agora, não, vamos recriar o ecossistema. Não, isso é loucura, isso não existe. Isso é para realmente gente que está fora da realidade das coisas. Né? Mas é pegar aquilo que vai bem, a gente vai dando corda. Aquilo que está capengando, a gente vai lá e dá uma atenção. E aquilo que não funcionou, né, não funcionou por circunstância, em geral é porque não está no momento certo, a gente repaginar, né, ou dar uma cara diferente, ou montar uma estrutura melhor para ele funcionar mais à frente. Né? Então, e aí eu trago também à baila, né, um outro assunto que também está dentro do ecossistema que ainda não está resolvido, e a gente está lutando bastante para resolver, que é o caso, né, dos 3 pilares do ecossistema. Ele começou com dinheiro, lembra que eu falei da marolinha? Sim. Da bolha de oportunidade? Dinheiro entrou, beleza. O dinheiro precisa de empreendedor, porque, para remunerar o capital como os caras querem, né, ou seja, dar um retorno de 5 vezes o investimento feito na startup, né, você precisa da startup e precisa do dinheiro. Cara, mas você precisa ter, para esse
essa duplinha aqui funcionar, você precisa de conhecimento. Em geral, o empreendedor, a quantidade de conhecimento que ele tem é muito pequena. O mundo dos negócios não é para amadores, né? O mundo dos negócios é para quem sabe lidar com os leões que estão ali circundando, os leões, os crocodilos, né? Os tubarões que estão ali rondando as carnes frescas. Né? Então, o empreendedor é carne fresca. Se não souber fazer, o leão vai lá e come, né? O tubarão engole, o jacaré come, essa coisa e tal. Precisa de conhecimento. E o conhecimento, cara, vem do mentor. E o mentor hoje é negligenciado no ecossistema. Né? Ele é simplesmente qualquer um, qualquer coisa, né? E ele não está tendo o tratamento devido, né? Como importante para o ecossistema. Primeiro porque mentoria todo mundo acha que é a primeira salvação da pátria e que qualquer um sabe fazer mentoria, o que não é verdade. Tanto não é verdade que, por conta até desses próprios erros do ecossistema na fase média, vamos dizer assim, né? Considerando 5 anos atrás, mais ou menos, é que a gente tem a criação da Associação Brasileira dos Mentores do Negócio, do qual eu sou um dos fundadores. Né? Então, a associação foi fundada justamente por quê? Porque se percebeu que essa junção dinheiro-empreendedor é muito frágil. Né? Ela é frágil por quê? Porque falta a ela o que fazer para que o dinheiro fique a longo prazo e que o empreendimento investido também consiga ultrapassar, né, as principais ondas do mar. E quem sabe fazer isso é quem já passou por isso. E esse cara é o mentor. Então a gente criou essa associação, né, eu acho que você faz parte dela também, né, com o intuito de qualificar melhor qualificar melhor é redundante, mas é isso mesmo. Qualificar melhor essa gama, essa miríade de conhecimentos para colocar a serviço dessa relação. E, no entanto, o ecossistema trata o mentor de negócio como se fosse uma banalidade, que qualquer um pode ser mentor de negócio. E não pode. E não vai ser. Por quê? Porque conhecimento tem que saber ser transferido. Em geral, as pessoas não sabem fazer isso. Né? Então, essa crítica também da religião startup é em relação a isso. É incluir o mentor de negócio de verdade nessa tríade, fazer esse banco conseguir ficar de pé, porque com 2 pés só, ele não fica de pé, ele cai. Né? Com 3 pés, ele se equilibra em qualquer terreno. Entendeu? Não, perfeito. Eu acho que você agora montou com chave de ouro o que a gente quer passar para as pessoas, o que significa realmente religião startup, né? Porque a gente pensa em religião, a gente pensa naquela coisa como uma coisa abstrata e uma coisa às vezes muito fechada, né? Onde você só enxerga aquilo, né? E como você falou, o cara tem uns sharks rodando, né? Aqueles tubarões que estão rodando aquela presa que é o empreendedor, e no momento que o cara não soube ou não tem uma infraestrutura ou não tem um acompanhamento, vamos dizer, sólido, ele não vai saber lidar com esses sharks, com esses tubarões, e quando ele cair no Shark Tank, parodiando um certo programa, né, ele não vai ter o retorno que ele imagina que ele iria ter, e às vezes o negócio dele vai afundar mesmo, ele vai ser comido por esses tubarões. Né? E eu acho que é importante que as pessoas tenham isso em consciência, que você precisa sim ter toda uma solidez de cultura, uma solidez de conhecimento, para você poder gerar da tua empresa, do teu sonho, a perspectiva de alguma coisa futura realmente que vai poder acontecer e que não vai ficar apenas no sonho. Né? E é o que acontece com muitos empreendedores, é o que tem acontecido desde a marolinha até agora, e não tem alterado muito. Eu espero que esse escândalo se aproveite para que se altere alguma coisa, né? Que o nego pare para pensar, opa, peraí, aguenta aí um instantinho, que isso aqui a gente tem que repensar alguma coisa. Eu acho que é bastante interessante. Toda vez que a gente abre aquela reunião de família, né? A gente faz aquela discussão de relacionamento, a DR, né? A gente consiga fazer uma DR dentro do ecossistema de startups, e essa DR gera os frutos que nós estamos imaginando, né? Eu acho que o nosso papo foi bastante interessante, Eduardo. Eu não vou alongar ele muito, não. Até para que as pessoas possam ter cultura, cultura eu não digo, mas tenham capacidade de poder analisar os artigos que eu vou colocar na descrição do vídeo. Tá? Então a pessoa vai olhar tanto o teu artigo quanto o artigo do desabafo do nosso amigo lá, para que eles possam analisar, pensar, opinar
e tomar e verificar realmente se eles estão concordando ou não com o que nós estamos falando hoje aqui. Meu amigo, faz aí a sua despedida para nossos amigos e dá uma opinião para eles do que você realmente acha que vai acontecer daqui para frente com tudo isso que está explodindo agora nesse momento. Bom, na minha opinião, isso é positivo, né? Eu não vejo as situações críticas, bombásticas, como esse caso, em particular, como algo negativo. Ele é positivo, porque ele dá a oportunidade das pessoas, e nós que somos agentes ativos do ecossistema, pararmos para olhar para as coisas e entendê-las, né? E conseguir ver um pouco mais adiante, né? Tentar antecipar algum outro problema que possa surgir em função das coisas como estão acontecendo, né? Então, eu acredito que essa situação ela vai trazer ótimos frutos para um ecossistema mais maduro e, principalmente, um ecossistema mais profissional, né? Uma das coisas que levou, né, a minha entrada para o ecossistema foi pesquisar sobre ecossistemas mais maduros e outros emergentes, como o nosso, né? O nosso considero que ainda está em processo de maturidade, né, para entender como é que eles funcionam. E um grau de profissionalismo enorme. E a gente não pode fazer esse ecossistema nosso aqui uma brincadeira. Embora ele seja, né, porque montar negócio é muito legal, né, é uma experiência extremamente enriquecedora, mas isso tem que ser feito dentro, né, de um arcabouço, né, legal, político e executivo profissional, né? E aí sim, com profissionalismo, a gente consegue tirar muito mais do que hoje nós conseguimos tirar, né, em função do ecossistema estar sendo feito empiricamente, né? Concordo com você, e a palavra acho que maior que a gente pode tirar disso tudo é amadurecer. É o amadurecimento em cima dos problemas, dos erros e das oportunidades. Eu acho o amadurecimento perfeito para a gente encerrar nosso vídeo. Meu amigo, obrigado pela participação. Eu sei o quanto é difícil para você tirar esse minutinho para a gente agora, e o quanto você é ocupado no ecossistema, e eu sei que é importante as pessoas conhecerem um pouquinho mais de tudo o que está acontecendo de uma forma isenta e de uma forma bem detalhada. E você fez isso. Muito obrigado, amigão. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu, cara. Tchau, tchau. Valeu.